irmãos. E a nossa família, ela conta com 3 pastores. Tem o pastor Elias França, que é meu irmão mais velho. Tem o pastor Samuel de Almeida, que é meu irmão um pouco mais velho do que eu, mas não é o primogênito. E tem eu, que sou o pastor. E esta misericórdia de nós termos e vivermos numa família de pastores, isso é fruto basicamente de 2 coisas. Primeiro, isso é fruto de uma promessa que Deus fez ao meu avô materno, vô Moacir, pastor Moacir, que não viu Deus cumprindo essa promessa nas suas filhas diretamente, porque o vô Moacir mais a avó Brasilina só tiveram 2 filhas, e eles não viram a promessa de Deus, de que Deus levantaria pastores na sua casa, se cumprir nas filhas. Mas o meu avô teve a oportunidade de ver isso se cumprindo na vida dos netos. A minha mãe teve 18 filhos, dos 18 ficaram 15, e dos 15, 3 são pastores para a glória do Senhor. Eu também reputo isso, essa boa dádiva de termos pastores na família, que isso é fruto da perseverança do meu avô, que foi pastor, perseverança do meu avô em se manter nos pés do Senhor Jesus e no trabalho fiel na casa de Deus. O meu avô, ele se converteu ainda nas missões americanas, quando os americanos vinham para o Brasil e formavam tendas. E o missionário americano que trouxe o meu avô para o evangelho foi o missionário Walt Martins. E o meu avô então foi ganho para Jesus, foi discipulado, virou pastor e finalmente se tornou pastor de uma das tendas dessa missão americana lá no interior de São Paulo. Acontece que, em dado momento da história dessa igreja e desse ministério, o missionário idealizador, patrono daquela congregação e daquele ministério, ficou sem dinheiro para manter os pastores, o trabalho missionário e as tendas aqui no Brasil. E ele então foi para os Estados Unidos. Chegou lá nos Estados Unidos, ele teve uma divergência com a agência missionária que o tinha enviado aqui para o Brasil e para São Paulo. E esse missionário ficou sumido um pouco de tempo. Os pastores, inclusive o meu avô, ficaram tocando as tendas, as igrejas nas tendas. E de repente, alguns anos depois, o missionário Walt Martins volta dos Estados Unidos para o Brasil. Só que ele volta para o Brasil com a mente e o coração mudados. Ele voltou mormon, e ele voltou agora dizendo que a salvação estava não mais no encontro com Jesus, mas no encontro com Joseph Smith. Ele também saiu dizendo que todo mundo tinha que ter um encontro com o anjo Moroni, porque no anjo Moroni haveria a salvação. E com isso ele começou um trabalho para inverter a igreja, ou as igrejas da tenda, em uma igreja mormon, ou várias igrejas mormons. E muitos pastores acabaram descuidando e tornaram as igrejas em tenda em igrejas mormons. Mas o meu avô, ele não fez isso. Ele manteve aquilo que ele tinha aprendido, ele manteve a pureza do evangelho, a simplicidade doutrinária. E como fruto disso, o meu avô morreu, deixando uma boa igreja na tenda, lá no interior de São Paulo, na região de Bebedouro, e deixando para nós, os seus netos, o exemplo de um homem de Deus, de um obreiro de Deus, aleluias, que mantém a perseverança naquilo que aprendeu e naquilo que recebeu do Senhor. Talvez você que está me ouvindo pela primeira vez, você diga assim: mas pastor Henrique, por que é que o senhor está falando sobre isso? Porque a maior virtude dos obreiros, aliás,
o obreiro ele precisa mesmo de muitas virtudes. A lista das virtudes, a lista dos predicados, a lista das exigências de um obreiro, daquele que quer ser um obreiro, lista esta constante nas epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, são listas intermináveis. O obreiro, ele precisa ter muitas virtudes, muitas marcas, muitas qualidades, são muitas as exigências para se, de fato e de verdade, formar, lapidar, forjar um bom obreiro. Mas de todas as qualidades de um bom episcopo, de um bom bispo, a qualidade mais nobre, mais notável, mais duradoura é a qualidade da perseverança. O obreiro, ele pode começar bem, mas desviar-se no meio do caminho e terminar mal. Mas ele pode começar bem, manter-se bem e terminar bem para a glória, honra e louvor do Senhor. Eu falo aqui nesta noite a uma plenária de obreiros que começaram bem, estão caminhando bem, e Jesus, através da palavra e do Espírito Santo, vai nos conduzir para terminarmos bem também para a glória do Senhor. Como disse um escritor chamado Júlio de Chuvantes, naquele livro Colunas do Caráter, ele diz: alguém reputa que coragem e força seriam as duas maiores qualidades, os maiores predicados de um obreiro. E ele diz: mas coragem e força podem vir de indivíduos medrosos e fracos. Isso porque a natureza humana dotou os homens do mecanismo de autodefesa, e sempre que esses homens estão intimidados e ameaçados, o gatilho cerebral dispara adrenalina, e a adrenalina aumenta o volume nas correntes sanguíneas, acelera os batimentos cardíacos, amplia o ritmo respiratório, contrai o abdômen, paralisa a digestão, maximiza os tônus musculares, acelera o trabalho renal e do fígado, transformando um medroso e fraco em um corajoso e forte. Mas depois que a adrenalina baixa, aquele ato heróico é esquecido e o corajoso e forte pode ficar no meio do caminho. Mas o perseverante, ainda que não tenha grandes doses de adrenalina no seu organismo, ainda que não tenha atos épicos, historiáveis e dignos de serem escritos no livro, na sua história, o perseverante, ele continua, ele insiste, ele vai em frente. Aleluia! E a sua grande glória é fazer a história com aqueles que continuam e vão até o fim. O perseverante pode não ter picos, mas ele mantém o seu curso como um rio que corta todo um país e desemboca no oceano. A Bíblia fala dessa virtude, a Bíblia fala desta qualidade, a Bíblia fala desta prerrogativa, a Bíblia fala desse predicado que é a perseverança. Daniel, por exemplo, ouve de Deus em Daniel 12, versículo 13: tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque descansarás. Eu venho aqui como arauto de Deus para dar uma palavra a todos os nobres irmãos que acolhem a mensagem esta noite, e a palavra é esta: tu, porém, Daniel, herói de Deus, aleluias, da geração atual, tu, porém, vai até o fim. A vontade de Deus é que você, cooperador, vá até o fim. A vontade de Deus é que você, diácono, vá até o fim. Presbítero, não pare no meio do caminho. Pastor, levante essa cabeça. A vontade de Deus é que os Daniéis da geração atual, aleluias, caminhem e cheguem até o fim. O Senhor Jesus trabalhou o tema da perseverança no seu sermão escatológico em Mateus capítulo 24, versículo 13, quando o Senhor Jesus falou: quem perseverar até o fim será salvo.
O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou sobre nós o seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus que Ele nos concedeu. Eu venho aqui, pastor Genildo, com todo o respeito à autoridade do Senhor, para também dizer ao Senhor: vá até o fim. Eu venho aqui para dizer a esses irmãos aqui: perseverem, não abandonem, não baixem a guarda, não desanimem o espírito, aleluia, não deem descanso para as mãos, perseverem, porque o Senhor tem vitória, vitória e vitória para a sua igreja. Deus separou essa noite para falar com você de forma especial. E a palavra de Deus é muito simples. Deus sabe que você está cansado, Deus sabe que você está extenuado, Deus sabe que você está causticado, Deus sabe que você está superado, Deus sabe das suas debilidades, das suas fraquezas e das suas fragilidades, mas assim diz o Senhor: há um bálsamo em Gileade que desce desde o trono de Deus sobre o povo de Deus, revigorando, revitalizando, avivando e fortalecendo para a glória do Senhor. Quantos recebem? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor a um bálsamo em Gileade. Urabacandaramai, Sharamahai, Lamandaramahai. O escritor aos Hebreus, ele diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem, Ele virá, e Ele não demorará. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, irmãos, nós não somos como aqueles que retrocedem para a perdição e para serem destruídos, mas nós somos daqueles que creem, que perseveram e que ficam para ser salvos. Salvos e salvos pelo poder de Deus. O irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso querido irmão Tiago, apóstolo Tiago, irmão do Senhor, no capítulo 1, versículos 2 a 4, ele diz: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé de vocês, é a prova da fé de vocês que produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês qualquer coisa, porque a perseverança, aleluias, vos edifica. E por fim, o apóstolo São João, lá na ilha de Patmos, na colônia penal, muito provavelmente quebrando pedra, aleluias, glória a Deus. Ele estava ali longe da família, longe da igreja de Jerusalém, longe dos seus pares apóstolos. Ele estava ali exilado, banido, estava ali sozinho, oprimido, prensado. Ele estava ali vencido. Mas quando ele está ali quebrando pedra naquela colônia penal, de repente os céus se abrem, aleluia, e o Senhor Jesus vem ao encontro dele. Todas as vezes que o obreiro estiver carregando e quebrando pedra solitariamente, saiba, os céus estarão abertos naquele lugar, e o Senhor Jesus há de descer. Ele não vai mandar anjo, arcanjo, querubim, serafim, Ele não vai mandar
aleluias, corvos, não. Quando um servo de Deus está na solidão, quebrando pedra, aleluias, aflito e angustiado, é Jesus mesmo, que como diz o Salmo 118, chama um querubim e diz: vamos dar uma volta, monta nas asas do querubim e vem até onde tem um servo dele fiel, aleluias, aleluias, um obreiro perseverante. E lá na ilha de Patmos, no capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse, João ouve essa voz poderosa e marcante aos seus ouvidos e ao seu coração, quando Deus diz para ele: eis que venho em breve, eis que eu estou vindo em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amana Kandaramahai, levante a sua cabeça, obreiro, servo de Deus. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo a sua dedicação, Deus está vendo o seu trabalho. Eu não sei se você vai ser recompensado nessa terra, mas assim diz o Senhor: eis que eu cedo venho, eu estou chegando, o consolo está vindo, a resposta está vindo, a visitação do Senhor está chegando. A qualidade que Deus deseja em cada um de nós obreiros é a qualidade da perseverança. Deus deseja levantar obreiros que permanecem. Conta-se que Roberto Bruce, rei da independência escocesa contra as dominações inglesas, após perder várias guerras contra os ingleses, ele estava fugindo pelas florestas sem o seu exército, pois o seu exército havia sido morto e espalhado. E ele então, enquanto estava fugindo, ele entrou num celeiro, e lá no celeiro ele passou a noite, e à noite ele viu uma aranha que estava tecendo uma teia. Ele ficou observando a aranha tecendo a teia, e ele percebeu que a aranha demorou a noite toda para tecer a sua teia, mas ela ia lá, fio por fio. Tinha vez que ela caía, ela começava de novo, e ela foi fazendo esse movimento a noite toda, mas pela manhã a teia estava feita, uma mosca foi capturada, e pela manhã ele viu aquela aranha que tinha trabalhado a noite toda comendo um café da manhã maravilhoso, fruto do seu trabalho e da sua perseverança. Pedro da Vitória, que coisa maravilhosa, aleluia. Através daquela imagem, ele sentiu-se, foi alimentado por uma força, foi alimentado por uma coragem. Saiu pelos campos pegando os escoceses, trabalhadores com a testa marcada pelo sol, a pele castigada, aleluias, pelo trabalho. E aí então ele saiu pegando esses trabalhadores, arregimentou um exército e de surpresa atacou o exército inglês e trouxe independência para a Escócia. Aleluias, glória a Deus. Uma aranha tem uma virtude. Qual é a virtude da aranha? Ela é perseverante. Aleluias. Um rei escocês tem uma virtude a nos ensinar. Qual é a virtude? Ele é perseverante. Aliás, conta-se uma anedota que uma irmã numa igreja elder só via qualidade em todo mundo. E aí essa irmã foi surpreendida pelo pastor quando o pastor disse: e o diabo tem alguma qualidade? E ela disse: sim, ele é perseverante, ele não desiste nunca. Um obreiro somente atingirá o ápice do seu ministério, somente terá uma história para contar, somente poderá sentar com os seus netos e dizer dos seus feitos, se ele também desenvolver, aleluias, essa qualidade, essa virtude extraordinária que é a virtude da perseverança. Por isso eu venho aqui dizer para vocês, para os nobres irmãos: insistam, continuem, persistam, persigam, perseverem,
porque a perseverança é o que Deus tem para cada um de nós. Aleluias, aleluias. Como disse Charles Haddon Spurgeon, quando a escalada é íngreme, muitos desistem, mas os perseverantes, cansados, extenuados, exaustos, aleluias, quase que superados, reúnem um último fôlego e enfrentam a montanha e cravam a bandeira lá em cima. Deus tem uma montanha ministerial para você subir, e assim diz o Senhor: você não vai ficar aqui nas bases, você vai subir, aleluia, você vai se animar, você vai se encorajar, e você vai poder cravar, aleluia, a bandeira de adoração e de louvor ao Senhor, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Para terminar aqui, dentro do tempo que me foi conferido, como um obreiro mantém a sua perseverança? Como é que a gente faz para não perder o ânimo? Como é que a gente faz para não cair no meio do caminho? Como é que a gente faz para não abandonar a carreira? Como é que a gente faz para não se tornar um missionário desses que eu estou contando aqui, que começa bem e termina mal? Como é que a gente faz para não desviar? Como é que a gente faz para manter-se firme à causa do reino de Deus? 3 conselhos que eu gostaria de dar aos nobres irmãos. Primeiro, o obreiro só mantém-se perseverante se ele tiver os olhos fixos no alvo. Qual foi a causa do naufrágio de Pedro? O Pedro desceu do barco, estava legal. Andou sobre as águas, estava legal. O mar estava revolto, mas ele flutuava e tudo estava bem. O Pedro foi muito bem, até o momento que ele tirou o olhar dele do alvo. Quem tira os olhos do alvo não recebe força, energia, vitalidade para dar sequência na caminhada. Mas aquele que mantém-se fixo olhando para o alvo o inspira, o anima, o encoraja e diz: vem, vem que eu estou cuidando de você, vem que eu estou mantendo o seu ministério, vem que os frutos serão gloriosos, aleluia. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 45, no versículo 22, ele fala de uma conclamação de Deus para nós. Ele diz, Deus falando através dele: olhai para mim, olhem para mim, e vocês serão salvos. Olhem para mim todos os termos da terra, olhem para mim e vocês serão salvos. O salmista, no Salmo 34, versículo 5, ele diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O obreiro que quer perseverar até o fim precisa manter fixo o seu olhar no alvo. E o alvo não é esse mundo, não são os louros, não são as honras, não são as regalias e os privilégios que o ministério nos dá. O alvo é a pessoa bendita, gloriosa e maravilhosa de Jesus. Com toda a humildade eu venho aqui para dizer para esses obreiros, colegas de ministério: não tirem o olhar de Jesus, e nós nos encontraremos no tribunal de Cristo, sendo coroados e premiados pelo Senhor. Quantos recebem essa palavra? Levanta a mão, levanta a face, levanta a voz, e se há fôlego em você, aleluia, exercite o diafragma e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Olharam para ele e os seus rostos foram iluminados. Enquanto você se mantiver olhando para Jesus, pessoas verão o brilho de Cristo em você. Enquanto você estiver olhando para Jesus, pessoas confundirão você com anjo, porque enquanto, aleluias, glória a Deus, Estevão estava olhando para Jesus, o rosto dele estava iluminado.
Tem muito obreiro apagado, tem muito obreiro com opacidade na face, tem muito obreiro acinzentado, tem muito obreiro nublado. Sabe o que está faltando? Olhar para Jesus, porque o Salmo de número 34, verso 5 é claro em dizer: olharam para Ele e eles foram iluminados. Como é que eu mantenho a perseverança? Olho fixo no alvo. 2. Como é que eu mantenho a perseverança? Sacando das reservas poder para continuar. O Ezequias estava prestes a morrer. Isaías lhe havia entregue uma palavra dura, dando o veredicto final, dizendo: vais morrer. Mas aí ele lembrou-se, no seu desânimo, na sua apatia, na sua aridez, no deserto árido da sua vida, ele lembrou-se que ele tinha reservas. E ele virou o rosto para a parede e ele foi buscar dessas reservas. E de repente o profeta Isaías já estava saindo e Deus falou: vai lá e fala com o reformador Ezequias, vai lá e fala com o revolucionário Ezequias, diga para ele que eu ouvi a oração dele, e das reservas dele eu estou sacando alguma coisa aqui para dar força para ele continuar. Essa noite é noite de celeiros abertos. O cofre do céu está aberto, o banco central das mansões celestiais está aberto, e Deus está tirando aqui poder das reservas maravilhosas dele e derramando sobre nós. Aleluias, aleluias, aleluias. E para terminar, por fim, como é que a gente mantém a perseverança? Olhando fixamente para o alvo. 2, retirando forças de nossas reservas. E 3, aprendendo com os exemplos e imitando-os até o fim. Nosso pastor Zé Wellington Bezerra da Costa tem 87 anos. E sabe que a nossa deputada contou uma coisa na escola bíblica, pastor Genildo, que me tocou muito. Eu sou um obreiro novo, eu tenho 38 anos, tenho menos da metade da vida do pastor Zé Wellington. Me tocou profundamente. E o testemunho foi o seguinte, eu gostaria de dividir isso com todos os nobres companheiros. Não sei se vocês estiveram lá no nosso EBO, e ela disse assim, que lá no hospital, quando ele ficou internado, ele ficou conhecido lá nos corredores como o homem dos joelhos cicatrizados. O que é que vão falar de você se você passar 30 dias no hospital? Que nome você terá? Que imagem você vai conferir aos outros? Nós precisamos olhar para esses exemplos e seguir esses exemplos para a glória do Senhor. O Helder, ele sabe da minha admiração e do meu carinho pelo pastor Paulo Lucas Sacramento, um homem de 80 anos de idade. Ele conta sempre isso nas suas prédicas. Diz que um dia estava muito desanimado porque aconteceu uma fatalidade. Um irmão do Helder, né, Helder, foi ceifada a vida dentro do banheiro da igreja. Uma coisa terrível aconteceu, e o pastor ficou muito abalado. E ele falou que quando ele estava lá choroso, ele recebeu um bilhete, um recado de um obreiro que foi lá em nome do pastor Cícero Canuto de Lima. E esse obreiro chegou lá e disse para ele assim: o velho mandou te avisar para você levantar a sua cabeça e se fortalecer em Deus e continuar a sua caminhada. Depois disso, Deus já o usou poderosamente em muitos lugares, e agora o está usando em Lima. Quer receber perseverança de Deus? Fixe o seu olhar no alvo. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Busque forças das suas reservas. E em último lugar, olhe o exemplo de homens de Deus que começaram bem e vão terminar bem para a glória do Senhor. Obrigado.